O Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, continuação. Enquanto ceavam, tomou Jesus um pão, e tendo dado graças, o partiu, e o serviu aos seus discípulos, declarando: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou Jesus um cálice, deu graças, e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: Isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes advertiu: Todos vós me abandonareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia. Pedro exclamou: Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: Com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: Ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, eu jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: Minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, o surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro, estás dormindo? Não conseguistes vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar, novamente os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma 3ª vez, ele lhes admoestou: Ainda dormis e descansais? Basta. Eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles: Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendei-o e levai sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou: Rabi! E o beijou. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam bem próximos puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Exclamou-lhe Jesus: Acaso estou eu liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Certo jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio
estavam buscando denúncias contra Jesus. Todavia, não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele. Contudo, suas declarações não se mostravam coerentes. Então outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei este templo construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos humanas. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas a denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, chegando com as nuvens dos céus. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram merecedor da pena da morte. E assim alguns começaram a cuspir nele. Encapuzaram-no, vendando seus olhos e esmurrando, exclamavam: profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Continuando Pedro na parte de baixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia ele o negou, assegurando: eu não o conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora, em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor: este é um deles. Porém, uma vez mais ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro: com toda certeza tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: eu não conheço este homem de quem falais. E em seguida o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto.